Irmãos, nós vamos falar um pouquinho o poder que a palavra tem, amém? Só que nós não podemos esquecer que é a palavra que sai das nossas bocas, mas também é a palavra que nós ouvimos. Porque durante todo o dia, ou nós estamos falando, proferindo alguma palavra, ou nós estamos escutando alguma palavra. Só que nós não sabemos, não imaginamos o poder que essas palavras têm, irmãos, nas nossas vidas. A palavra que a gente fala ou que a gente escuta, ela pode trazer a vida, mas ela também pode tirar a vida. Essas palavras, elas podem abençoar, mas elas também podem amaldiçoar. Essas palavras, elas podem mostrar o caminho, mas também elas podem fazer nós nos desviarmos do caminho. Não tem como, irmãos, nós iniciarmos para falar do poder da palavra sem falar do próprio poder que tem a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, um versículo que nós já vemos ruminando há algum tempo, diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero me atentar diante da igreja para o início dela. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio trazer vida e vida e Ele é o próprio verbo, é a própria palavra. Então a palavra dele tem que trazer vida e vida em abundância. Só que muitas vezes para trazer vida, irmãos, e vida em abundância, como está falando no versículo, ela vai doer, porque ela é uma espada de 2 gumes. Agora vamos levar isso para as nossas vidas. As palavras que saem das nossas bocas, irmãos, por mais que elas doam também, ela tem que trazer vida e vida em abundância. Ela tem que ser viva e eficaz. Por isso nós não temos que temer nem reter, irmãos, principalmente reter aquilo que Deus pede para nós falarmos, por mais que doa, porque se está de acordo com as Escrituras, ela vai ser viva e eficaz, e ela vai trazer vida e vida em abundância. Então guarde algo, um cristão genuíno, ele jamais retém aquilo que Deus quer que ele fala, seja quem for, qual situação for, porque por mais que doa, essa palavra ela vai trazer vida e vida em abundância. Então, irmãos, e também a Bíblia nos ensina para nós tomarmos cuidado com o que sai das nossas bocas, porque também nós já sabemos que o que sai das nossas bocas provém da onde? Do coração. A boca fala o que está cheio no nosso coração. E o coração procede das fontes da vida. E a Bíblia também fala que de tudo que a gente se deve guardar, guarda o nosso coração. Olha o que diz em Mateus 15, do 18 ao 19. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Irmãos, guarda algo. Se o que sai da nossa boca não traz vida e vida em abundância, não é vivo e eficaz, saiba que o primeiro que está morrendo espiritualmente falando é aquele que está aqui falando, pregando. Se o que sair da minha boca não leva vocês a ter uma vida e vida em abundância, porque tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O primeiro que está morrendo espiritualmente falando sou eu, porque como que pode eu transmitir vida e vida em abundância se eu não tenho? Não tem jeito. Amém? Por isso, irmãos, guarde algo. Sempre que você for pronunciar algo, profetizar algo, falar algo, seja da tua vida, seja da vida alheia, sempre profetiza falando coisas positivas, coisas boas, porque o Senhor, Ele tem prazer em abençoar e não amaldiçoar. E a palavra, ela tem poder. Então a gente já ensinou, profetiza coisa boa. Eu vou sair dessa situação, a porta de emprego vai se abrir. É assim que nós temos que profetizar, irmãos. Nós estamos passando, quer um exemplo? Nós estamos passando uma pandemia mundial aí, não estamos? Você liga as redes de comunicações aí, só se fala nisso. O vírus chama coronavírus Covid-19, correto? Tem gente que já tem até intimidade com esse vírus, você percebeu? É o corona. E ainda ele profetiza assim, eu tô com medo do corona. Tem que ter medo mesmo, então. A gente tem que ter medo, irmão, sabe do quê? Daquilo que pode matar a salvação da nossa alma. Aquilo que mata carne e sangue. Agora, você sabe por que essa pessoa tem que ter medo? Porque
tudo que a gente profetiza, irmãos, seja positivamente ou negativamente, irmãos, pode ocorrer nas nossas vidas. A palavra tem poder, irmãos. A Bíblia diz assim que o que eu mais temi me sobreveio. Então, se você tem medo, guarde isso com você. O que eu mais temi me sobreveio. E isso é o princípio do fim. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, a Bíblia também nos ensina que nós temos que aprender a refrear a nossa língua. Porque se nós conseguirmos refrearmos a nossa língua, irmãos, a gente consegue dominar o nosso corpo. E ela também nos ensina que de uma mesma fonte não pode proceder dois tipos de água. Ou a água é quente ou a água é fria. Da mesma boca, irmãos, eu não posso abençoar a Deus, ao Senhor Jesus, e amaldiçoar homens. A Bíblia também nos relata, irmãos, que nós homens, nós somos capazes de domar todo tipo de animais. Você sabia disso que a Bíblia diz? Répteis, feras, mas a Bíblia fala que a língua nós não conseguimos domar, porque é cheia de peçonha mortal. Está escrito, irmãos, lá em Tiago 3, do 2 ao 11, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo todo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Aí ele diz assim lá, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha aqui, irmãos, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como os de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amarga? Ei, irmãos, ó como é forte o que sai das nossas bocas, o poder que tem. Como o irmão apregoou aqui agora há pouco, o que tem que sair da nossa boca é chuva temporã e chuva seródia. Como a gente já sabe, chuvas são águas vivas vindo do céu para a nossa terra, para as nossas vidas. Então vigiemos, irmão, o que sai das nossas bocas é muito sério. A maior prova, irmãos, do poder da palavra, o próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu para o inimigo das nossas almas, o diabo, na palavra. A Bíblia relata que ele ficou 40 noites e 40 dias sem comer. E a Bíblia relata que ele teve fome. E naquele momento o inimigo chegou diante dele e falou, transforma essa pedra em pão. Primeiro que a gente tem que se atentar nos desertos que a gente passar na vida, como foi falado. Na hora que a gente estiver passando por alguma necessidade, saiba que o inimigo, ele vem de encontro com aquela necessidade. Porque o inimigo sabia que ele estava com fome, então ele mandou transformar a pedra para que ele se alimentasse. Mas o próprio Senhor Jesus falou o quê? Lembra da oração na súplica do Espírito que a gente está aprendendo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós aprendemos, irmãos, nos momentos difíceis das nossas vidas. Esse momento aqui, o Senhor Jesus ele estava passando por um momento difícil. Mas nos momentos difíceis ele usou a palavra, está escrito. Então nos momentos difíceis das nossas vidas, irmãos, ora está escrito. Lembra que a gente falou, em vez de a gente orar pedindo a cura, ora falando, está escrito, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em vez de a gente pedindo uma porta, abre uma porta de emprego para mim, Senhor Jesus. Não, ora falando, está escrito, o Senhor tem a chave de Davi, é o Senhor que abre e fecha, então está nas tuas mãos. Se o Senhor for orar, falando para Deus tirar o seu filho dessa situação, a tua filha ou algum ente querido, ora lá, está escrito, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua mulher será como a videira frutífera e seus filhos como o ramo de oliveira. Fala, meu Deus, está escrito, eu estou andando no teu caminho,
tem que se cumprir, meu filho tem que sair dessa situação. Olha o poder da palavra, irmãos. É assim que nós temos que clamar a Deus. A gente aprendeu, sabe o quê? Aquela parte da oração do Pai Nosso que só fala assim, ó: venha a nós o vosso reino. Meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu quero aquilo, meu Deus, só quero as bênçãos de Deus. Seja feita a tua vontade, às vezes a gente se esquece. Amém, irmãos? Agora, olha a seriedade, irmãos, das palavras que saem das nossas bocas. Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. Em outras palavras, irmãos, naquele grande dia, diante do julgamento, nós vamos ser justificados, aprovados ou reprovados, diante daquilo que sai das nossas bocas. Ou seja, aquilo que sai das nossas bocas, irmãos, pode nos levar para o reino, mas aquilo que sai das nossas bocas pode nos levar para um lago de fogo e enxofre também, se nós não vigiarmos. Amém, irmãos? A palavra de Deus também diz lá em Provérbios 10, 11, que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Em outras palavras, irmãos, nós conseguimos discernir um justo de um perverso de acordo com aquilo que sai da boca dele. Da boca do justo, irmão, sai palavra que fortalece, que levanta, que dá ânimo, flui rios de águas vivas. Mas como falou aqui, ó, da boca do perverso só incita violência, palavras de baixo escalão, palavras que julgam, palavras que condenam, irmãos, palavras que acusam. E quem é o acusador? Agora nós temos que saber discernir, irmãos, o que é ser mau e o que é ser perverso. Porque outrora o Senhor Jesus falou: se vós, pois, sendo maus, saber das boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Qual a diferença, irmãos, de ser mau e perverso? Todos nós somos maus. Sendo vós, pois, maus, todos nós somos maus. Mau é o pecador, é aquele que reconhece que pecou, põe o joelho no chão e pede perdão. Perverso, irmãos, é aquele que comete a iniquidade. É aquele que sabe que está errado e continua fazendo errado, achando que está fazendo certo. Então cuidemos, irmãos. Amém? Agora confesso aos irmãos que esse versículo que está em Salmos foi novo para mim. Salmos 34, 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Irmãos, até aquilo que a gente profere, irmãos, está ligado com os dias nossos aqui na terra. E não é dias ruins, não. Dias largos para ver o bem. Ei, então cuidado quando você vai falar da vida alheia. Oh, você ficou sabendo? Ai, você viu o que aconteceu? Ei, irmãos, se você não tem o que falar, às vezes a melhor palavra é o silêncio. A gente antigamente ouvia falar do palavrinho propósito, até arrepiava, porque falava em palavrinha propósito, dava um envelope para a pessoa fazer o propósito. Mas aqui a gente tem que fazer um propósito, eu já até falei uma vez, não precisa dar envelope não, é o propósito da vida. Amém, irmãos? Ó que forte, irmãos, que está em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Quantas vezes a gente passando por situações, irmãos, e às vezes a gente vem ao culto, seja aqui, seja num culto de oração, e a gente sai de lá e fala assim: nossa, era tudo que eu estava precisando ouvir. Uma boa palavra alegra, mas a ansiedade, irmãos, deixa o homem abatido. A ansiedade não é de Deus, nós já aprendemos isso. A pessoa, quando ela está ansiosa, que ela procura o médico, a primeira coisa que o médico faz é querer dopar ela. E muitas das vezes, irmãos, ela aceita aquilo. E às vezes você vai levar uma boa palavra, às vezes ela rejeita. A ansiedade não é de Deus. Mas guarda isso, irmãos. O que sai, nós esperamos que as palavras, irmãos, ouvidas aqui no Santo Monte, irmãos, apesar de dura, irmãos, às vezes, muitas vezes é dura, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Mas ela tem que ser uma palavra que alegra, porque a boa palavra alegra. Amém? Nós já aprendemos que o nosso Senhor Jesus é a premissa de Deus, que Ele é o caminho,
E a palavra é luz para o verdadeiro caminho. Sem a palavra verdadeira, irmãos, nós não podemos nos achegar a Jesus, que é seu reino. Em outras palavras, o que vai nos libertar, irmãos, é o próprio verbo de Deus, porque Ele é o caminho. Está lá em Salmos 119, 104, 105. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. As pessoas acham que libertar pessoas é só expulsar o demônio, é invocar e expulsar demônio. Não, falso caminho. Isso é falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então cuidado com falsos caminhos. Amém, irmãos? Provérbios 15:1, irmãos, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui eu quero fazer um parênteses com os irmãos. Dependendo, irmãos, da maneira, da intensidade em que nós falamos ou proferimos as palavras na vida das pessoas, irmãos, nós podemos levar essa pessoa à ira. E a Bíblia diz: irei, mas não pequeis. Quer dizer, para a gente dar ira, para pecar é um pulinho. Então, por mais que a palavra de Deus seja dura, a gente já falou lá no começo, você não deve reter, mas tem maneiras de você falar. Seja assertivo com as pessoas. Pastor, eu não sei o que significa a palavra assertividade. Você pode virar para a pessoa e falar assim, ó, por favor, pega essa caneta para mim. Ou você pode virar para a pessoa e falar, ó, pega essa caneta logo para mim. Assertividade é a maneira que nós tratamos, que nós lidamos com as palavras diante das pessoas. Então, por mais que a palavra seja dura, irmãos, que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela tem que trazer vida e vida em abundância. Mas você consegue ser assertivo. Em outras palavras, você consegue falar de uma maneira branda, como diz a palavra de Deus. Que lá em Efésios 4, 26, 27 diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Por que ele cita não deis lugar ao diabo? E quando ele cita irai-vos e não pequeis? Porque Deus não tem negócio com o pecado, irmãos. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós já aprendemos que o Senhor Jesus, ele chama Deus o tempo todo de Pai na Bíblia. Mas, irmãos, lá na cruz do Calvário, ele virou e falou assim, ó, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, irmãos, ele sentiu que Deus já o tinha abandonado, porque naquele momento ele levou sobre ele todos os nossos pecados e enfermidades. E como Deus não tem negócio com pecado, num breve momento de tempo ele sentiu o que é ficar sem a presença do Pai. Então Deus não tem negócio com o pecado. Amém, irmãos? Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós que as palavras que saem das nossas bocas, nós não estejamos usando o nome de Deus em vão. Que a Bíblia diz que Ele não vai nos ter por inocente. Lá em Êxodo 27 diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então as palavras que saem das nossas bocas, irmãos, nunca coloque o nome, nunca use o nome de Deus em vão. Quer um exemplo de usar o nome de Deus em vão? Quando a gente usa a palavra de Deus buscando os nossos próprios interesses. Quantos lugares você não vê as pessoas se autopromovendo? Às vezes as pessoas usam a palavra de Deus para fazer comércio dentro das igrejas, vendas de CDs, vendas de roupa, vendas de algo, está usando a palavra de Deus, o nome de Deus em vão. E as pessoas tudo acreditando. Se você vestir esta camisa usada por não sei o quê, ungida por não sei o quê, você vai ser curado. A camisa custa X reais, a pessoa vai lá e compra, achando que aquela camisa vai curar ela. Está usando o nome de Deus em vão. Naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, o Senhor não vai ter por inocente. Amém? Agora, irmãos, o próprio Senhor nos diz, irmãos, que tudo vai passar nessa terra. Ele fala que a geração vai passar, saiu uma entre a outra. Nós vamos passar por muitas coisas. Ele nos diz que nós vamos ter amor se esfriando, falsos profetas. A Bíblia cita terremotos, pestes, pragas. Mas a Bíblia também fala assim, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, a palavra dele é eterna. Pode passar tudo.
Daqui a pouco nós não estamos mais aqui, vem outra geração aqui no Santo Monte. Mas a palavra dele é a mesma. Vai ter outros pastores, outros ministros de louvores. A Bíblia diz que se a gente não louvar, as pedras louvam. Amém, irmãos? E o Senhor Jesus também disse que Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar a humanidade. Mas Ele deixou claro, irmãos, que as próprias palavras deles irão julgar. Lá em João 12:47 diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, a humanidade. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Em outras palavras, se nós vivemos de acordo com a palavra dele, de acordo com o que eles têm nos ensinado, irmãos, salvação. Se a gente viver, irmãos, em desacordo com aquilo que a gente tem aprendido, em desacordo com a palavra deles, perda da salvação. Com Deus é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Eu quero fazer uma reflexão, irmãos, e eu entrego a palavra na noite de hoje. Tanto as palavras que nós proferimos, irmãos, quanto as palavras que nós ouvimos, irmãos. Se ela vier numa hora errada, irmãos, e essa palavra foi errada, como foi falado no início, a gente pode acabar com tanta coisa, a gente pode acabar com um relacionamento, a gente pode acabar com uma amizade, a gente pode acabar com uma família, a gente pode acabar com uma vida, a gente pode acabar com um ministério, sabia disso? A gente pode acabar com a salvação de uma alma. Por isso, irmãos, guarde algo, nem tudo aquilo que a gente sabe, irmãos, muitas vezes a gente nos convém falar. Às vezes a melhor palavra, irmãos, para aquele momento é o silêncio. Nem tudo aquilo que a gente pensa também nos convém falar. Porque se aquilo que nós pensamos ou sabemos, irmãos, se nós falamos, colocamos em prática, aquilo se tornou realidade. E essa realidade, irmãos, se vir numa hora errada, no momento errado, pode acontecer tudo isso. Mas também nós não podemos nos esquecer, irmãos, que uma palavra que nós proferimos certa, na hora certa, uma palavra que nós ouvimos certa, na hora certa. O que é uma palavra certa, na hora certa? É uma palavra de acordo com a Escritura Sagrada. Uma palavra errada é em desacordo com a Escritura Sagrada. Ela reverte tudo isso quando ela vem certa, na hora certa. Ela pode restaurar um relacionamento, ela pode restaurar uma amizade, ela pode restaurar uma família, ela pode restaurar uma vida, ela pode restaurar um ministério e ela pode restaurar a salvação de uma alma. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, cuidemos com aquilo que nós falamos, cuidemos as fontes que nós estamos ouvindo, as palavras que nós estamos indo buscar, porque, irmãos, naquele grande dia nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Mas muitas das vezes aquilo que nós falamos é porque nós já ouvimos de alguém. Então, vigia, não somente naquilo que a gente fala, mas as fontes que nós estamos indo buscar, as palavras que nós ouvimos. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ora, a gente aprendeu um pouquinho hoje de Jonas, não foi falado? E ele foi cumprir um propósito. Qual que era o propósito que ele tinha feito o voto, ele não fez? Ele tinha que ir lá em Nínive dar o quê? Uma palavra. Que palavra que ele deu lá, irmãos? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque em 40 dias, fim de tudo. Então, se for para abrir a boca, que o que saia da nossa boca seja espada do Espírito. E o Espírito, irmãos, veio convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que saiu da boca de Jonas? Uma palavra do Espírito para convencer uma nação que estava envolvida com o quê? E aí ele falou, arrependei-vos. Então, uma boa palavra, irmãos, vai levar a gente a ter esse compreendimento. Vai convencer a gente do pecado, daquilo que a gente está fazendo de certo ou de errado. Vai convencer a gente da justiça. E o que é a justiça? É a colheita. A Bíblia diz, não erreis. O que o homem plantar na carne, vai colher na carne. O que plantar no Espírito, vai colher no Espírito. E vai convencer a gente do juízo. O juízo é, entra, benditos do meu Pai. Ou apartai-vos de mim, o quê? Maldito que eu não vos conheço. Isso é uma boa palavra.
a alegria que ela traz nos nossos corações. Guarda algo, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem, ou seja, não alegra a carne não, irmãos, mas é justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito. O Espírito regozija, irmãos, com uma boa palavra. Jesus certa vez pregou um sermão duro, meus amados. Sabe o que aconteceu? Começou a levantar um monte de gente e tudo o quê? Tudo embora. A palavra não era boa, era o próprio verbo de Deus ministrando a palavra. Aí levantou uma voz abençoada, irmãos. Para onde vamos nós, se só tu é quem tens o quê? Palavras de vida eterna. Como Deus nos permitiu, olha para o altar. Se o que flui daqui é um rio de águas cristalinas, fica, porque a palavra é boa e aprazível para beber. Mas se o que flui daqui é rio de águas sujas, pega as tuas coisas e vai o quê? Porque esse lugar nunca foi o trono de Deus. O que flui aqui não é o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Isso é usar a palavra da maneira correta. E guarda algo. A Bíblia diz que todo o poder foi dado nas mãos de quem? De Jesus. E Jesus, ele é o quê? O verbo de Deus. Logo, na palavra tem todo o poder. E a Bíblia diz que o reino de Deus consiste em poder. Quem não tem discernimento, quem não tem a palavra guardada no coração, você pode ter certeza que no abrir da boca vai sair os adultérios, as prostituições. Por isso que o salmista falou, guardei a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra. Tem jeito, a Bíblia diz que quem refreia a língua, refreia todo o corpo, começa a ter domínio próprio. E para eu refrear a língua, eu tenho que transbordar o meu coração da palavra. Por isso Jesus, ele era perfeito, porque ele era o próprio verbo de Deus manifesto nessa terra. Ele não errou numa palavra. E como ele não errou numa palavra, irmãos, ele conseguiu dominar todas as ações do corpo. Todas as ações do corpo dele ele conseguiu dominar. Que a gente aprenda com essa palavra, coloquemos em prática nas nossas vidas. Amém, meus irmãos?